Resiliente, capaz de resistir a mudanças políticas, tecnológicas e culturais. Líderes que querem liderar com mentalidade infinita fariam bem em ter em mente o exemplo da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Os fundadores declararam seu comportamento com a igualdade e com a ideia de que os direitos humanos são inalienáveis e perenes. Mas agora, mais de 240 anos depois, com líderes, contexto, povo e culturas diferentes, a causa justa permanece tão relevante e inspiradora quanto naquela época. É uma causa justa por um período de tempo infinito. No jogo infinito dos negócios, uma causa justa tem que ser mais do que apenas um produto ou um serviço. Produtos e serviços são algumas das coisas que usamos para levar adiante a causa, não são eles mesmos a causa. Se identificarmos a causa como nosso produto, então toda a existência de nossa organização dependerá de sua relevância. Qualquer tecnologia nova pode tornar nossos produtos ou nossa causa, ou toda a empresa, na verdade, obsoletos da noite para o dia. As ferrovias americanas, por exemplo, estavam entre as maiores empresas do país, até que avanços na tecnologia automotiva e na rede rodoviária ofereceram ao povo uma alternativa mais rápida e às vezes mais barata do que o trem. Se as ferrovias definissem sua necessidade de existir em termos relacionados ao transporte de pessoas e coisas e não ao próprio avanço, poderiam hoje ser donos das maiores fabricantes de automóveis ou de companhias aéreas. Editores priorizaram a si mesmos no mercado de livros, em vez de ver nele uma forma de difundir ideias, e assim perderam a oportunidade de capitalizar em novas tecnologias para levar adiante sua causa. Poderiam ter inventado a Amazon ou o leitor digital. Sua indústria fonográfica tivesse se definido como compartilhadora de música em vez de vendedora de discos, fitas e CDs, teria se saído melhor no mundo do streaming digital, ao se definir como uma causa maior do que os produtos que vendia. Poderia ter inventado serviços como iTunes ou Spotify, mas não o fez, e agora está pagando o preço. Mercados sobem e caem, pessoas vêm e vão, tecnologias evoluem, produtos e serviços se adaptam aos gostos dos consumidores e às demandas do mercado. Precisamos de algo mais permanente para nos mobilizar, algo que seja capaz de resistir a mudanças e crises, para nos mantermos no jogo infinito. Nossa causa precisa ser durável, resiliente e atemporal. Idealista, grande, ousada e inatingível. Quando os signatários da Declaração da Independência dos Estados Unidos afirmaram que todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis, estavam se referindo primordialmente a homens brancos, anglo-saxões e protestantes. No entanto, quase imediatamente houve esforços no sentido de avançar para um entendimento mais inclusivo do ideal. Durante a Revolução Americana, por exemplo, George Washington proibiu mobilização anticatólica em seus exércitos e frequentava missas, dando o exemplo do comportamento que esperava de seus soldados. Quase 100 anos depois, a Guerra de Secessão trouxe o fim da escravidão e logo depois, a 14ª Emenda assegurou cidadania e direitos iguais a negros e ex-escravos. O movimento sufragista feminino deu mais um passo em direção à causa justa americana quando obteve a aprovação do voto feminino em 1920. A Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos ao Voto de 1965, que protegeram negros e outras minorias da discriminação, foram mais 2 passos. A nação deu outro passo em 2015, com a declaração da Suprema Corte no caso Obergefell versus Hodges, que estendeu as proteções garantidas pela 14ª Emenda
ao matrimônio gay. Se os fundadores dos Estados Unidos tivessem estabelecido apenas um objetivo, obter a independência, uma vez atingindo este teria ido beber cerveja enquanto se deliciava, comentando entre si como fora maravilhoso terem vencido a guerra. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, puseram-se a trabalhar escrevendo uma Constituição, que só foi totalmente ratificada 7 anos após o fim oficial da Revolução Americana. Para ir além, codificando um conjunto de princípios duradouros que protegesse e levasse adiante sua grande, ousada e idealista visão de futuro. Uma visão que os americanos têm lutado para proteger e fazer avançar desde que a pena e a tinta tocaram o papel. E vão continuar a proteger e fazer avançar enquanto tiverem a vontade e os recursos para fazê-lo. A causa justa dos Estados Unidos ainda não foi realizada totalmente, e, no que tange a todas as finalidades práticas, jamais será. Mas vamos morrer tentando, e essa é a questão. De fato, a abolição da escravidão e o sufrágio feminino, a lei dos direitos civis e os direitos gays são alguns dos grandes passos que a nação deu para realizar sua causa. E, apesar de cada um desses movimentos infinitos por natureza estar longe de se completar, ainda assim representam claramente passos ao longo da marcha para os ideais consagrados na Declaração de Independência. É importante comemorar nossas vitórias, mas não podemos perder de vista o objetivo. O jogo infinito ainda está sendo jogado e há muito trabalho a ser feito. Essas vitórias devem servir como marcos no caminho em direção a um futuro idealizado. Elas nos dão um vislumbre de como pode ser nosso futuro idealizado e servem de inspiração para continuarmos seguindo em frente. É assim que a jornada idealizada de uma causa justa deve ser. Não importa quanto tenhamos conseguido alcançar, sempre sentiremos que precisamos seguir em frente. Pense numa causa justa como um iceberg. Tudo que vemos é a ponta, as coisas que já alcançamos. Numa empresa, frequentemente são os fundadores e os primeiros investidores que têm a visão mais clara de um futuro desconhecido, o qual, para todos os outros, permanece invisível. Quanto mais claras as palavras que definem uma causa justa, tanto mais provável que atraiam e convidem os investidores e os primeiros que vão adotá-la. Os que querem assumir os primeiros riscos podem levar adiante algo que existe quase totalmente em sua imaginação. A cada sucesso, um pouco mais do iceberg é revelado. A visão se torna mais visível para as pessoas. E quando conseguem enxergar aquela visão se transformando em algo real, os céticos se tornam crentes e mais pessoas se sentem inspiradas por aquela possibilidade e comprometem seu tempo e sua energia, suas ideias e seus talentos para levar a causa adiante. Mas não importa quanto do iceberg consigamos ver, nossos líderes têm a responsabilidade de nos lembrar que a maior parte ainda permanece inexplorada. Por maior que seja o sucesso alcançado, a causa justa pela qual trabalhamos está à nossa frente, não às nossas costas. Quando tiver uma causa justa, registre-a. Os pais fundadores dos Estados Unidos são verdadeiras inspirações. Eles viveram e respiraram sua causa justa. Isso acontece frequentemente com líderes visionários nos negócios. Mas o que acontece quando esses carismáticos guardiões da causa se mudam, se aposentam ou morrem? Sempre me surpreende que não ocorra a tantos desses líderes que eles têm que encontrar as palavras para definir e registrar sua causa. Supõem que, como sua visão é clara para eles, será claro para todos os outros na empresa.
o que, de certo, não acontece. Se eles não encontram as palavras para definir a causa justa e não as registram, isso aumenta drasticamente o risco de que, com o tempo, a causa se dilua ou desapareça. E sem uma causa justa, uma empresa é como um navio sem bússola. Desvia-se de seu rumo. O foco deixa de ser um ponto mais além no horizonte e passa para os mostradores bem diante do nariz. Sem uma causa justa para guiá-las, mentalidades finitas começam a pipocar aqui e ali. Os líderes passam a comemorar a rapidez com que estão avançando ou quantos quilômetros já percorreram, mas não reconhecem que há falta de direção ou propósito à sua jornada. Uma causa justa que é preservada no papel pode ser transmitida de geração em geração. Um instinto de um fundador, não. Assim como na Declaração da Independência dos Estados Unidos, uma declaração da causa por escrito aumenta a probabilidade de que ela sobreviva para orientar e inspirar as gerações seguintes. É a diferença entre um contrato verbal e um contrato por escrito. Ambos são legais e aplicáveis, mas quando um contrato é por escrito, ele impede qualquer confusão quanto aos termos acordados, especialmente para pessoas que não estavam lá quando o acordo foi feito. Uma causa escrita funciona como uma bússola. E como uma bússola à disposição, os líderes, com seu olhar fixo no horizonte, podem navegar mais facilmente as tecnologias, as políticas e as normas culturais de seu tempo sem a presença dos fundadores.